presença aí, sejam muito bem-vindos para mais um encontro da comunidade Impulso Stone. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns números que às vezes são ignorados pelos pequenos donos de negócio, empreendedores, empreendedoras, e aí no final fala assim, ué, por que eu trabalhei tanto e não sobrou dinheiro? Esse é o principal inimigo, gente. E a gente quer trazer para vocês umas continhas muito simples, faz toda a diferença, e que a maioria dos empresários não fazem. É uma continha muito simples. E a maioria dos empresários não acompanha dos seus produtos ou dos seus serviços. Tá? Então a gente vai falar sobre precificação lucrativa, como você sabe que seu preço gera lucro ou não. Tá bom? Então, assim, qual que é a pegada aqui, né? Vamos lá. Manu colocando, sejam muito bem-vindos. Gente, olha só. Primeiro, antes de começar, só falar uma coisinha de conceito de preço, um minutinho, tá? Um minutinho só. Qual que é o conceito do preço, né? O que está por trás do preço? Quando você compra alguma coisa, seja um celular, seja uma garrafa dessa, seja uma caneta, por que você compra isso? Vocês já chegaram a pensar nisso? Por que você compra? Tanto que tem depois daquele filme Lobo de Wall Street, ficou muito famosa aquela cena que o cara fala assim, ó, me vende essa caneta aqui, né, que ele faz aquilo, né? Por que uma pessoa chega a comprar algum produto, ou seu, ou você compra de alguém ou de alguma empresa? Por quê? Por que isso acontece? Por que acontece isso? Por que acontece esse processo de venda? Hein, gente? Vocês podem colocar aí no chat, se vocês quiserem, tá? Quiserem participar também. Geralmente, o que acontece, né? Resolve um problema, pode ser por causa de status, por exemplo. O Pedro ele colocou algumas situações específicas aqui, porque uma pessoa ela pode comprar algo para resolver um problema, pode ser uma questão de status. Se a gente começa a pensar em status, também talvez seja um problema, um desejo, né? Então, o que está por trás da compra de um produto, de um serviço, é resolver um problema ou satisfazer um desejo, uma necessidade. Ou resolve um problema ou satisfaz um desejo, uma necessidade. Quanto que a pessoa tira o dinheiro do bolso para comprar algo? Quando aquilo vale a pena o esforço que a pessoa teve de acumular aquele dinheiro e trocar. Certo? Então, valeu a pena. Eu trabalhei, ganhei R$10, eu preciso muito de uma caneta dourada, vai me ajudar muito no dia a dia, tal, não sei o que, vou pagar R$10 essa caneta dourada, por exemplo. Tá? Então, o preço das coisas, ele está muito associado ao benefício que essa coisa ou esse serviço gera para a pessoa. Que a gente fala de valor. O valor que a pessoa percebe que aquele produto ou aquele serviço vai gerar para ela. Então, o preço não está associado, como a maioria das pessoas pensam, a custo. Ela está associada a preço. Olha só que interessante. Quanto que você paga num copo d'água? Se eu falar assim, um copo d'água mineral de 180 ml, um copinho d'água de 200 ml. Quanto você pagaria por um copo d'água? Aí eu poderia fazer aqui uma enquete, às vezes começa a colocar aqui no chat. Ah, Rodrigo, eu pagaria R$1,50, R$2, R$1,20. Agora, meu amigo, se você está andando o dia inteiro, no meio do Carnaval de Salvador, com um sol de 40 graus na sua cabeça, você não bebeu nada, aparece um rapaz com isopor vendendo água a R$10, você vai pagar R$10, você vai pagar R$20 nessa água, né? Porque você precisa de água, certo? Então, assim, o valor que você percebe do produto ou serviço que você está disposto a comprar é o que vai definir o quanto você vai pagar por isso, quanto você está disposto ou disposta a pagar por isso. E não é o custo. O custo da água foi o mesmo. O custo da água para ser vendido no mercado por R$1,50 é o mesmo, basicamente, do custo que às vezes um rapaz está vendendo na rua por 2, 3, 4, 5 vezes mais o valor em relação ao do mercado. Mas o que o rapaz está trazendo? Conveniência. Eu estou aqui te dando uma água onde ninguém mais está oferecendo. Estou te oferecendo aqui, você não consegue comprar em outro lugar. Então, por essa conveniência, você vai pagar mais para mim. Então, só para entender um pouquinho desse conceito, que é muito importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pô, eu comprei o produto mais caro, então o preço dele tem que ser mais caro? Não necessariamente. Porque se você está comprando mais caro e você
por causa disso, tenta vender mais caro, não necessariamente a pessoa vai comprar de você. Concorda? Então, se eu pego para assim, cara, vamos lá, vamos dar fazer vocês participarem um pouquinho aí. Ó, esse bloquinho de post-it aqui, ó. Esse bloquinho de post-it que está na minha mão aqui. Quanto que vocês pagariam por esse bloquinho de post-it? Ó, bloquinho de post-it que está na minha mão aqui. Quanto vocês pagariam? Coloca aí no chat. Quanto vocês pagariam num bloquinho desse aqui? Eu não tô conseguindo te enxergar. Só tô vendo a sua foto. É mesmo? Eu acho que deve ser alguma coisa no seu. Não sei se é celular, Tayane. É, o meu celular. Eu vou entrar, eu vou sair e tentar entrar de novo para ver se eu vejo. Isso, dá uma olhadinha. A Elizabeth falou que pagaria R$ 4, por exemplo. Digamos, ó, o Fábio, R$ 5. O fato da Elizabeth, o Pedro, R$ 3. O fato do Pedro estar disposto a pagar R$ 3 por esse bloquinho, o Fábio pagar 5, a Elizabeth pagar 4, mudou o custo desse bloquinho? O custo desse bloquinho, da produção dele foi diferente, do material usado, mudou? Mudou, gente? Não mudou, né? Então, você tá vendo que cada pessoa está disposta a pagar um preço diferente por esse bloquinho, por exemplo, e o custo dele é o mesmo para as 3 pessoas diferentes? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Isso aqui é forte, gente. Presta atenção nisso. Por que que isso acontece? Porque cada pessoa vê um valor diferente nesse bloquinho. Beleza? Dá para entender isso? Então, para o Fábio, ele vê um valor um pouco maior do que o Pedro, e o Pedro vê um valor menor do que a Elizabeth. Mas o custo do bloquinho é o mesmo. Por que que eu estou fazendo esse reforço tão grande para vocês, gente? Porque vocês vão ver no mercado um movimento muito grande de pessoas ensinando a precificar sempre por custo. Ah, você pega seu custo e coloca um percentual em cima. É isso que você vai ver no mercado. O que você mais vai ver no mercado de precificação é isso. Você pega o seu custo e coloca um percentual em cima. O nome disso é markup. O nome desse percentual em cima. Se chama markup. Você pega uma margem e coloca up, em cima. Markup, tá bom? Então, coloca em cima de um custo. Do custo desse serviço, do custo desse produto. Foi um produto que você fabricou, foi um produto que você comprou para vender. Só que, se a pessoa ela negocia mal e ela colocar o mesmo percentual que o vizinho, ela não vai vender. Porque ela vai comprar mais caro, vai colocar o mesmo percentual, vai ficar super caro, o vizinho vai estar vendendo o post-it por R$ 4, você vai querer vender por 6. Ninguém aqui está disposto a pagar 6 no post-it. No máximo 5, que foi o Fábio. Deu para entender? Então, a precificação, gente, ela não está associada a você simplesmente pegar o custo que você pagou e colocar um percentual para você garantir uma margem que você quer ganhar. Não é só isso. O preço, ele precisa ter uma visão de mercado. Ele precisa ter uma visão que você precisa considerar. Fala assim, peraí, o quanto os meus concorrentes estão cobrando por esse mesmo produto? Você precisa ter essa referência na sua mão. Não é simplesmente pegar um percentual e colocar em cima do custo. Porque senão pode acontecer de você tentar vender um post-it de R$ 6 no mercado, em um lugar, né, para um público que no máximo vai pagar 5. Então você nunca vai vender esse post-it, ele vai ficar parado lá no estoque e você vai ficar com o dinheiro parado. Tá bom? Então isso é um conceito base da precificação. Primeiro, precificação é valor percebido. Cada pessoa percebe um valor diferente. Onde está a sacada? É você identificar qual que é o seu cliente que está disposto a pagar mais pelo seu produto ou serviço e atrás daquele perfil específico. Por exemplo, se eu fosse um vendedor de post-it, eu ia querer entender por que o Fábio ele está disposto a pagar mais. Eu ia entender o perfil do Fábio, para que ele usa post-it, por que ele deu R$ 5 de valor para o post-it, para quê? Para tentar encontrar mais clientes como o Fábio. Por quê? Se eu encontrar mais clientes como o Fábio, eu consigo ter mais margem no mesmo produto. Vocês concordam? Se eu compro o produto pelo mesmo custo, se eu vendo R$ 5 para o Fábio, 3 para o Pedro,
e 4 para Elizabeth, faz mais sentido eu vender mais para Fábios do que para Pedros. Então, eu preciso achar esse cliente. Então, aqui está uma questão de marketing muito forte, tá? Eu quero deixar aqui com uma pitada da parte de precificação, entenda qual é o perfil do cliente que está disposto a pagar mais pelo seu produto ou serviço. E vá atrás desse perfil de cliente. Modele a sua empresa para esse perfil de cliente. Atenda melhor esse perfil de cliente. Você precisa atender melhor quem? O Pedro ou o Fábio? Você precisa atender melhor o Fábio. É mais importante você ter mais Fábios comprando da sua empresa do que mais Pedros. Porque o Fábio vai valorizar o seu produto. Você sempre vai ter mais margem com os Fábios. Na prática, como que funciona isso? Você tem um produto ou um serviço e você vê quem do público que geralmente consome, geralmente paga mais por esse produto e serviço. E por quê? Você entende. E você começa a construir um negócio que atenda muito bem esse perfil específico de cliente. Você sempre vai ter um produto com um preço muito bom, um serviço com um preço muito bom, com uma margem muito boa. Tá? Então, isso daqui é uma base para a gente passar para a parte matemática aqui das finanças da precificação. Beleza? Uma vez que você definiu isso, você tem uma ideia de quanto seu mercado está. A gente já tem um mercado aqui. O que a gente chama de mercado, gente, são várias empresas concorrendo. A gente chama de mercados. As empresas são o mercado, né? Deixa eu dar uma analisada no preço que está no mercado. Não é que no mercadinho, né? Não é no supermercado. No mercado, quando a gente fala mercado, é um termo de marketing que significa eu vou dar uma sondada na concorrência, vou dar uma sondada no que a galera está fazendo por aí. Então, a primeira coisa que você faz quando você define um preço lucrativo é dar uma sondada no preço. E quando você chegar com pessoas que trabalham com preços maiores do seu produto ou serviço, questione como que essa pessoa consegue cobrar esse valor aí, desse produto ou serviço maior. O que ela está precisando de serviço diferente? Que tipo de cliente que ela está atendendo? Talvez tenha boas ideias aí para você melhorar a rentabilidade da sua empresa, você melhorar seu processo, a forma de atendimento, assim por diante. Tá bom? Então, legal. Uma vez que você tem essa visão de preço, média de preço de mercado, como que você está, como que as pessoas estão vendendo por aí, você vai calcular um indicador que pouquíssimas empresas calculam. E por isso, gente, eu já recebi empresas aqui com faturamento de 500 mil por mês, 600 mil por mês, faturando milhões por ano, e ela tinha problema nesse indicador, ela nunca tinha calculado esse indicador. Por isso que eu estou falando para vocês, o indicador é importante. Tá? Então, se você, independente do tamanho do seu negócio, você vende R$1.000 por mês, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, independente do tamanho do seu negócio. Se você calcular o indicador para os principais produtos e serviços que você vende, você vai ter uma boa noção por que está sobrando ou não dinheiro na sua empresa. Ele já vai te responder. E eu vou mostrar esse indicador agora aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos lá. Estão vendo essa planilha aqui? Vamos ver se já apareceu para vocês. Planilhinha, legal? Então, olha só, gente. Tá conseguindo enxergar bem? O número tá bom? Quer que eu aumente pouco? Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Aumentar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Cadê o zoom aqui da criaturinha? Cadê? Exibir. Vou colocar mais um aqui, ó. Mais um. Vou colocar aqui, ó. 350 de zoom. Pronto. Agora ficou bem grandão, mas todo mundo enxerga. Beleza? Então, gente, o que a gente vai falar? A gente vai entender algumas coisas que estão por trás do preço aqui. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela faz uma conta muito simples. Ela tem um preço de venda de um produto e ela tem um custo de compra desse produto, ou custo de fabricação desse produto, desse serviço, ou custo de prestação de serviço. Vou dar um exemplo, né? Sempre uso aqui o exemplo da Cris, que ela estava na primeira aula, está em todas as aulas aqui, ela está batendo a carteirinha dela aqui, está 100% carimbada, depois vai ganhar uma prenda no final, né? Quando a gente
né? Tinha aqueles negócios de comunidade. Eu cresci numa comunidade na periferia aqui de São Paulo, e aí tinha uma brincadeira lá chamada... É como se fosse um clubinho de férias da comunidade, né? Das crianças, e a gente se reunia e fazia algumas brincadeiras. E a gente tinha que todo dia lá pegar o carimbinho lá, que a gente estava participando todo dia para no final ganhar a prenda, né? A gente vai fazer isso, hein, Manu? A prendinha aí. Mas aí, gente, ó, o que é esse preço aqui, né? O que está por trás do preço? Geralmente, a gente pega aqui um bolo, por exemplo. Fizemos um bolo. Qual que é o meu custo de fazer o bolo? Tá lá. Gemas, tem os ovos, tem a farinha, tem o açúcar, tem a cobertura, tem... Às vezes você pode até colocar um pouquinho do gás que você usou, se você... Mas, basicamente, o grosso mesmo, né, são os principais insumos para fazer o bolo. Então, você tem uma noção de mais ou menos quanto custa para fazer esse bolo. O nome disso, desse valor que a gente calcula, por exemplo, quando a gente está fabricando alguma coisa, o nome disso é ficha técnica. Tá? Se vocês nunca ouviram falar disso, anotem aí. Ficha técnica. O que é uma ficha técnica? Quando você produz um produto, você fabrica algo, você confecciona uma roupa, você faz um alimento, você monta um objeto que você vende com várias peças, por exemplo. Eu tenho clientes aqui na minha base, por exemplo, que vende aquelas bolhas que protegem os pilotos de moto. Né? Então, lá vai o acrílico, vai os metais, vai os parafusos, vai os ganchos. Então, todo esse custo está na bolha. Ela teve que comprar todos esses itens, pintar esses itens, todos os custos estão nessa bolha de proteção. No caso do bolo, a mesma coisa. Cada ingrediente, o valor de cada ingrediente colocado lá dentro vai dar um custo por bolo. Então, geralmente, o bolo é mais fácil a gente usar como referência, por quê? Porque geralmente a gente já cresceu assistindo aqueles programas de TV, ou às vezes no YouTube, às vezes no Instagram, a pessoa falando assim, olha, essa receita é maravilhosa, tem tantas calorias, não sei o quê, e saiu apenas R$ 8,50. Não tem uns negócios assim? Por que a pessoa fala saiu apenas R$ 8,50? Por quê? Porque foi R$1 de ovo, foi 50 centavos de farinha, foi R$ 2,50 de leite condensado, e assim foi. Aí você vai pegando aquilo lá e dá aquele R$ 8,50 daquela receita. Isso daqui é o nosso custo de fabricação. Para a gente chegar nesse custo de fabricação, a gente precisa ter um negócio chamado ficha técnica. O que é a ficha técnica? É exatamente a quantidade de cada item que vai naquela receita daquele bolo. Então, se na ficha técnica, se no bolo vai 2 ovos, vai estar lá na ficha técnica, 2 ovos. Se na ficha técnica vai 200 gramas de farinha, vai estar lá, 200 gramas de farinha de trigo. Se na ficha técnica vai 100 gramas de açúcar, vai estar lá, 100 gramas de açúcar. E no final, você vai ter todos os componentes de um bolo. E aí você vai pegar e quanto custa 100 gramas de açúcar? Aí você vai colocar, 1 quilo é R$7, 100 gramas 70 centavos. E você vai preencher essa ficha técnica. Cada itemzinho com cada valorzinho do lado. No final, quando você somar tudo que foi no bolo, vai dar essa receita custou R$ 8,50 ou R$9. O nome dessa fichinha, com todos os itens, a quantidade certinha e o custo de cada itemzinho desse aqui, que foi usado, o nome disso é ficha técnica. Tá bom, gente? Beleza? Show? Então, beleza. Para quem fabrica e presta serviço, então, precisa de uma ficha técnica para chegar até o custo daquilo que ele fabricou. Agora, qual que é o modelo mais fácil da gente calcular custo? Aquela pessoa que trabalha com compra e venda de produto só. Aí eu compro esse post-it por R$2, vendo por 5, acabou. Qual que é o custo desse post-it para mim? R$2, acabou. Mais simples, certo? Porque eu comprei pronto já. Beleza? Então tem essas duas formas de você chegar a um custo. Ou você calcula ele pela ficha técnica, ou você usa exatamente o valor que você pagou quando você comprou esse item. No caso de uma revenda, de um comércio. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Jóia. Então, beleza. Então, já sabemos, só abrir esse parênteses da ficha técnica, porque eu sei que muitos de vocês aqui produzem coisas, eles são artesãos, produzem coisa em casa, né?
Então, é importante você saber o que vai exatamente de material nesse produto que você está produzindo. A minha mãe, desculpa, a minha mãe, ela gosta muito de fazer coisas de crochê, de tricô, faz bolsa, né? Ela faz essas coisas, e de vez em quando ela faz umas bolsas bem bonitas assim, e aí minha mãe nunca soube precificar essas coisas, né? Pega a mãe. Minha mãe faz uma bolsa super linda, assim, de crochê, um ponto fechado, com um monte de bibelozinho, assim, pendurado, tal, não sei o quê, para usar no verão, com cor da moda, etc. E aí, mãe, quanto você vai vender essa bolsa? Ah, filho, acho que eu vou cobrar uns 30 reais. Eu falei, meu Deus, mãe, quanto tempo você demorou para fazer essa bolsa aí? Ah, filha, demorei, sei lá, umas 3 horas. Eu falei, mãe, 3 horas para fazer essa bolsa? Quanto foi de material aí? Aí ela fala assim, ó, de linha foi tanto, de não sei o que foi tanto. Aí quando você começa a ver, aí minha mãe, ela calcula no final, de custo daquela bolsa, entre fechinho, não sei o que, linha, nanã, só de custo deu 15 reais. Ela vende por 30, ganha 15 reais para 3 horas de trabalho. Então ela ganhou 5 reais por hora de trabalho. Falei, mãe do céu, o que você está fazendo? Ah, filho, mas é porque eu gosto. E ela não faz para ganhar dinheiro, não, tá, gente? Ela faz mais porque ela faz, depois fica com um monte de produto lá, aí ela vende só para dar em valor mesmo. Aí muitas coisas ela dá de presente e tal. Mas ela gosta de fazer. Por que eu estou contando toda essa história? Porque, além desse item da ficha técnica, que é importante vocês saberem, tem um outro item que é importante, o quanto vale o seu tempo. O quanto vale o seu tempo? Se dedique para produtos e serviços que valorizem mais a sua hora. Se dedique mais para produzir, prestar ou vender produtos ou serviços que valorizem mais a sua hora. Porque aí você vai sempre ganhar mais. Se você dá muito foco para produtos, às vezes, esse eu gosto aqui, mas que desvaloriza a sua hora, você leva muito tempo para fazer pouquinha coisa, por exemplo, você sempre vai ter dificuldade de escalar o negócio, que a gente chama, né? Aumentar o volume de vendas, porque você vai sempre estar limitada no seu tempo de produção. Você não vai ter mais tempo para fazer. E o seu ganho vai ser bem pequenininho. Você vai estar o tempo inteiro trabalhando, sem parar, e o ganho pequenininho. Então, valorize sempre trabalhar com produtos, portfólios, seja de serviço, né? Porque a gente fala portfólio, itens, né? Produtos ou serviços que valorizem melhor a sua hora trabalhada. E o que é esse valor? Agora a gente vai entrar no ponto que eu quero apresentar para vocês. Que valor é esse? O que é isso? É a margem que você tem nesse produto, nesse serviço que você está vendendo. No caso da minha mãe, qual que é a margem que ela estava tendo na venda de uma bolsa? 15 reais. Porque 15 foi de linha, de zíper, de fecho, de alça, de brilhinho, de miçanga, de não sei o que lá. Deu 15 reais de custo. Ela vendeu por 30, quanto que ela ganhou? 15. Esses 15 é o que está pagando as horas de trabalho dela. Beleza? Esses 15 é o que está trabalhando está pagando as horas de trabalho dela. Se ela vendesse um outro produto, que ela conseguisse vender por 80 e tivesse, sei lá, 20 de custo, ela teria 60 reais de ganho. E às vezes 60 reais de ganho trabalhando meia hora. Ué, será que tem um produto assim, um serviço assim? Não sei. Vamos procurar? Se você começar a direcionar os itens que você vende com esse raciocínio, o que remunera melhor o que eu faço? O que remunera melhor o meu serviço, a minha hora? Você sempre vai ter uma tendência de ganhar mais do que você ganharia se você não olhasse para isso. Tá bom? E aqui a gente vai falar como calcular essa margem, gente, que muita gente erra no cálculo dessa margem. E é perigoso você errar. Por quê? Porque tem muito mais coisa do que simplesmente o preço da venda e o custo da compra. E é isso que eu quero passar para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aconteceu hoje comigo, tá? Pra você ver como as empresas perdem dinheiro. Elas não percebem que elas perdem dinheiro. Eu fui fazer um tratamento. E aí, eu ia fazer um pacote inteiro, um processo inteiro de tratamento. Tratamento de saúde que eu estou fazendo.
E eu fechei esse pacote nessa clínica. Fechei esse pacote nessa clínica, aí me parcelaram esse pacote em 6 vezes. Sem juros, tá? Parcelaram esse pacote 6 vezes sem juros. Vou até tirar esse compartilhamento, depois eu venho aqui para a planilha. 6 vezes sem juros. Passei o cartão de crédito, paguei em 6 vezes sem juros. Aconteceu uma outra coisa no meio do meu tratamento, falei assim, eu não posso continuar com esse outro tratamento aqui. Aí eu tive que ligar para a clínica e falar assim, olha, eu sei que eu comprei o pacote, só que eu vou ter que cancelar. Por quê? Porque aconteceu outra coisa que estava inesperada aqui, eu não posso continuar com esse tratamento. Então eu nem vou começar. Você cancela para mim? Ah, a gente cancela sim. Me passa seu Pix, eu vou fazer a devolução do dinheiro. Peraí, o que aconteceu aqui? Olha só o que aconteceu aqui. Eu paguei em 6 vezes no cartão de crédito. Provavelmente essa clínica antecipou o recebimento. Significa que ela não recebeu 100% do valor que eu paguei. Ela recebeu menos, porque foi descontada a taxa de antecipação do cartão, a taxa do cartão de crédito. E quanto mais você parcela e mais você recebe em dia, maior é essa taxa. Então, digamos que essa clínica tenha pago 6%. Ela pagou 6% para trazer o valor para presente para poder usar agora. Aí eu fui lá e cancelei. Ela me devolveu o valor integral por Pix. Esse 6% ela perdeu. Para sempre. Concorda comigo? Porque a operadora de cartão já recebeu, ela não cancelou pelo cartão. Ela me estornou pelo Pix. Eu recebi tudo que eu paguei e ela não vai receber tudo que ela estornou para mim. Ela vai receber só uma parte, porque uma parte ficou com a operadora do cartão. E nessa brincadeira, gente, 6% sobre um faturamento, acontece coisas do tipo, 6% sobre um valor de faturamento, aí você fala assim, poxa, eu tenho 10 mil de faturamento, 6%, quanto é? R$600. R$600 que você não viu que estava indo embora. É muito dinheiro. Certo? Quanto maior o faturamento, mais dinheiro você está perdendo. Por quê? Porque você não está percebendo que tem outros itens no meio do processo que fazem parte da sua precificação e que você tem que prestar atenção na hora de colocar o preço. Nesses itens. Tá bom? Eu não estou dizendo para não fazer. Eu estou dizendo para prestar atenção neles na hora da precificação. E é essa conta que a gente vai fazer agora. Então, o que a gente vai ver agora, gente? Vamos agora, a gente vai lá para a planilha assim. Vamos abrir, ó. Olha só. Aqui, gente, nessa planilhinha, você está vendo um preço de R$100. É um preço, pode ser um preço de um produto ou de um serviço. Tanto faz, pode ser produto ou serviço. Quando você vende, tá? Eu sei que tem muitos negócios informais, muitos empreendimentos ainda estão começando, mas conforme você vai crescendo, tá? Você tem que pagar impostos sobre as vendas. Então, quanto mais a empresa vai se profissionalizando, você tem que abrir lá um CNPJ. No começo, você vai pagar, por exemplo, como MEI. Você vai pagar uma taxinha de 70 e poucos reais ali como MEI, todo mês. Mas depois que você começa a aumentar o faturamento, um faturamento acima de 8 mil, ou tem uma atividade que não comporta MEI, você vai ter que vai ter que abrir um CNPJ mesmo, vai ter que faturar com o contador, fazendo gestão direitinho de você, para você, e os impostos vão variar de 4,5%, 5%, 6%, 10%, 12%, 16%, dependendo da atividade. E esse imposto é um dinheiro que nunca vai voltar para você, é um dinheiro que vai para o governo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui de um imposto de 5%, por exemplo, sobre o preço de R$100. Então, desses R$100, eu já não vou receber 5, porque 5 foi usado para pagar imposto. Porque tudo que você vende, você tem que pagar o impostinho ali da venda para o governo. Legal, vendi esses R$100 com cartão de crédito. No cartão de crédito. A taxa da máquina de cartão é 3%. Então, ó, 3% vezes 100. Então, já vai ter mais R$3 aqui, que é a taxa de venda. Taxa por você estar recebendo pelo cartão de crédito também. Então, já tem mais 3 aqui. Opa, de repente você já não recebe mais 100. Quanto que você está recebendo?
Vamos fazer as contas aqui, ó. Até o imposto, você ia receber 95. Agora, você vai receber 92. Beleza. Ah, eu pago aqui uma comissãozinha de venda para uma pessoa que está indicando para mim, os clientes e tal. Eu sempre dou 5% para a pessoa, ou 10%. A cada cliente que ela indica, eu dou R$10 ou R$5. Não sei, tô colocando aqui um exemplo, tá? Ou você tem uma lojinha de roupa, você tem um vendedor no balcão, que aí esse vendedor do balcão, essa vendedora do balcão tá ganhando percentual também, vai sair do seu preço. Isso aqui você nunca vai receber, vai para vendedora, tá? Ou você pode colocar em taxa de venda ou comissão de venda. Você está vendendo pelo marketplace. Marketplace vai cobrar 17% disso, mais 5% daquilo, mais 2% disso aqui. De repente você soma lá, dá 30%. 30% de 100. 30% de 100 é R$30. Esses R$30 você nunca vai ver, vai ficar com o marketplace. Então, se a gente não considera essas despesinhas, esses custos ocultos, a gente acha que está ganhando muito mais do que realmente a gente está ganhando. Olha só, vamos colocar uma comissão de venda aqui de 5% também. Ó. Comissão de venda de 5%. A embalagem, quando eu vendo esse produtinho de R$100, eu uso uma embalagem que para mim custou R$1. Então, mais R$1 de embalagem aqui. Beleza. Tem frete e entrega? Às vezes tem, às vezes não tem. Ah, se o cliente ele compra acima de R$100, eu faço frete gratuito para ele. Tem uma farmácia que a gente faz gestão financeira aqui, lá no Rio de Janeiro, e toda compra que os clientes fazem acima de R$20 já tem frete grátis. Gente, você não tem noção do gasto que essa farmácia tem com frete. É impressionante. Por quê? É um monte de miudezinha, os motoboy entregando o tempo inteiro. Um gasto gigante de frete ele tem. Uma das principais linhas de despesa da empresa é esse frete. Por quê? Porque ele está dando frete grátis por um valor muito pequenininho comprado. E aí, no final, compromete demais aqui. Ó, para você ter uma noção, um delivery, uma pizzaria delivery, uma hamburgueria delivery, esse percentual do valor de entrega, tá, que paga. Por quê? O que a empresa paga quando ela é delivery, né? O que ela paga geralmente? Para o motoboy? Ela paga uma diária e paga também por entrega. E essa entrega depende da distância. Então, se a entrega é feita a 10 quilômetros, paga, sei lá, R$20 para o motoboy, R$15 para o motoboy. Ah, se a entrega é até 3 quilômetros, paga R$8 para o motoboy. Estou te dando um exemplo aqui, tá? Mais uma diária de R$50, R$70, R$80, dependendo da cidade. Tudo isso é frete, você vai ter que pagar. E isso vai ser descontado do seu preço de venda. Está lá embutido. Se você faz um frete grátis, vai sair da sua margem. Concorda comigo? Certo? Então, essas coisinhas vão somando. De repente, quanto sobra? Por isso eu quero passar item por item, que são os itens principais, geralmente, que são tirados aqui do preço. Tá bom? Então, uma pizzaria, uma hamburgueria delivery, um restaurante delivery, geralmente tem de 8% até 18% do seu faturamento gasto com delivery, com motoboy. Você tem uma noção. Então, vai de 8% até 18%. Depende. Depende do quê, Rodrigo? Depende do ticket médio, ou do preço médio vendido dos produtos, depende de como a pessoa entrega, como que ela vende, e assim por diante. Tem várias coisas. Mas varia entre 8% e 18%. Então, uma pizzaria que às vezes fatura 50 mil, gastou brincando, gente, R$7 mil só de motoboy. Entende? Então, isso a gente tem que estar no preço. Tem que tomar cuidado, tem que estar no preço. Tá bom? Então, estou colocando aqui coisas que a gente precisa calcular e considerar para você não fazer aquele cálculo muito simples e, às vezes, você pensar que está ganhando dinheiro e não está ganhando nada. Tá bom? Então, ó, Rodrigo, e para serviço como consultoria, por exemplo, sempre sofro em precificar. Aí, Pedrão, aqui, ó, quando é serviço tipo consultoria, você tem que saber muito mais fazer com que o seu cliente perceba o valor que você vai gerar
versus o custo que ele vai ter para pagar do que o custo em si que você vai ter. Por quê? Quando você vai para uma linha assim, de prestação como serviço de consultoria, qual que é o custo de uma consultoria? Talvez uma visita de um cliente, talvez um material que você use, talvez uma licença de uma ferramenta que você use, porque está no seu pacote de consultoria, tá? Mas, geralmente, o custo em si do serviço é muito baixo. Então, esse serviço ele não é precificado pelo custo. Por isso que eu estava falando aqui, gente, desde o começo, você não precifica produtos e serviços pelo custo. Já pensou se eu fosse precificar uma consultoria pelo custo? Uma consultoria online pelo custo. Vou precificar uma consultoria online pelo custo. Quanto que é uma consultoria online com o Rodrigo, então? Ah, qual que é o meu custo? Ah, conectar na internet aqui, sei lá, R$10. Então vai ser a consultoria, porque eu não tenho quase custo. Mas você não precifica pelo custo, você precifica pelo valor que você gera. Então é importante, quando você está prestando serviço, você saber quanto você gera de valor para esse cliente. Uma das coisas que eu faço muito aqui, quando a gente vai ofertar, vender pacotes para clientes, é a gente abordar esses clientes e falar assim, olha, pelo cenário do seu negócio, eu estou vendo que você vai ter um ganho de tanto, aplicando algumas coisas que a gente geralmente aplica aqui nos nossos clientes. Então, você vai ter um tanto de ganho mensal e você vai precisar pagar tanto para a gente para ter esse ganho mensal. Faz sentido para você? Nessa linha. Você entendeu, gente? Porque aí a pessoa já associa, olha, vou ter tanto de ganho, vou ter tanto de custo. Faz sentido? Não faz sentido. Beleza? E às vezes a gente tem que metrificar isso, a gente tem que concretizar para o cliente. Tá bom? Show! Então, ó, voltando aqui. Beleza, voltando para a planilha. Então, ó, frete e entrega. Nesse caso, vamos colocar R$8 aqui de entrega, tá? Legal. E custo de compra? Aqui é custo de compra ou fabricação, tá, gente? Custo de compra ou fabricação, ou prestação de serviço. É o custo que você teve para você ter aquele produto, aquele serviço pronto para a venda. Tá bom? O que você considera? Rodrigo, considero aluguel, equipe, considero contador, considero outras coisas aqui. Não considero essas coisas. Eu não, assim, nessa nossa metodologia de precificação que a gente usa é muito mais tranquila de fazer e os clientes gostam. A gente não rateia despesa fixa quando a gente vai fazer uma precificação. Por quê? Porque é muito difícil ratear a despesa fixa e você nunca vai acertar essa conta. Nunca vai acertar. Você pode fazer conta, vai fazer, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você vai perder seu tempo. Então, como que você faz, Rodrigo, para você validar se um preço está lucrativo ou não? A gente coloca todos esses itens aqui que estão diretamente relacionados à venda, à compra ou à fabricação do produto, como esses itens aqui que a gente descreveu. Digamos que esse item aqui vendido seja um produto que custou R$50. Tá bom? Beleza? Vamos até continuar fazendo essa visão de que, ó, a pessoa achava que estava ganhando 100, não ganhou. Por quê? 5 foi de imposto, ela ganhou 95. Teve que pagar mais 3 de taxa, sobrou 92. Teve que pagar mais 5, sobrou quanto? 87. Teve que pagar mais 1 de embalagem, sobrou quanto? 86. Teve que pagar mais 8 de entrega, sobrou quanto? 78. Teve que pagar mais 50 de fabricação, sobrou quanto? 28. O que é esse 28, gente? O nome desse indicador aqui é margem de contribuição. Anotem aí, é muito importante esse indicador. É o indicador financeiro mais importante de uma empresa. Margem de contribuição. Por que, Rodrigo, ele é tão importante? Porque ele diz o quanto você está aproveitando do seu faturamento, do seu preço, o que realmente está sobrando para você pagar as outras contas da empresa. Por exemplo, você vendeu um item aqui de R$100 e só sobrou 28. Onde está o erro da maioria aqui, gente? O que a maioria faz? Ah, meu preço é 100, meu custo é 50, sobrou 50. É o que a maioria faz.
É o mais óbvio. Mas tem várias outras coisinhas que a pessoa vai pagando ali que ela não está calculando. E aquilo está saindo da margem dela. Não vai sobrar 50. Aí, onde tem problema? Que a gente vai ter uma próxima aula, inclusive, sobre isso. Como você calcula o quanto você precisa faturar, vender para ter a renda que você quer ter. É a próxima aula, inclusive. Estou até adiantando aqui, já fazendo uma antecipação, né? Nessa aula, a gente está fazendo o quê? A gente está entendendo, quando você vende um produto ou serviço, quanto você está ganhando ao vender aquele produto ou serviço. Quanto que ele está gerando de valor para você. E um erro que é frequente, muita gente sofre demais por causa disso faz R$100, que é o preço, menos R$50 de custo. Porque a pessoa só enxerga isso, né? O custo e os R$100. Sobrou 50. Então, peraí. Se eu vendi 1.000, então sobrou 500. Eu posso pegar 500, colocar no meu bolso, gastar, e os outros 500 eu coloco para comprar as outras coisas. Não, senhora. E a embalagem que você vai ter que comprar? E a comissão que você vai ter que pagar? E a taxa de recebimento do cartão que você vai ter que pagar também? Se não sobrou 500. Quando você vende 1.000, não sobrou 500. Quando você vende 100, não sobra 50. Quando você vende 1.000, sobra 280. Quando você vende 100, sobra 28. Por quê? Porque sobra, aí você pode fazer até percentual aqui. Você pode pegar o 28, que sobrou, dividido pelo 100. 28%. Então, desses produtos que você vende aqui, geralmente, ou desse serviço, geralmente sobra 28%. Rodrigo, para que eu uso isso? Exatamente para isso. Se você vendeu 1.000 e sobra 28%, você sabe que só sobrou 280. Não sobrou 500, que você achava que era 1.000 menos 500 aqui. Não, só sobrou 280, só 28%. Então, de R$1.000 faturado, Rodrigo, eu só aproveito 28%? Sim. Você só aproveita 28%. E tem empresas que aproveitam até menos. Tem empresa que a gente faz as contas aqui, principalmente empresa que trabalha com atacado, que já compra um produto para revender. E ainda para revender para quem ainda vai vender. Atacadista, distribuidor, tal. Margenzinhas pequenas. Você pega a margem de contribuição 7%, 8%, 12%. Tem cliente nossa aqui, sabe quanto ganha? Quanto ganha vendendo um cigarro, um maço de cigarro, só para vocês saberem. 8%. Ganha vendendo massa de cigarro. Por que vende massa de cigarro? Porque no caso dela, quando ela vende massa de cigarro, ela vende outros produtos lá da empresa dela. Ela é uma distribuidora de bebida, a pessoa chega lá, compra o massa de cigarro, compra as outras coisas. Então ela precisa ter o cigarro porque gera movimento para a venda das outras coisas. Vende uma cerveja, vende um energético, vende uma coca, vende um salgadinho que ela venda lá, sabe, um pratinho de alguma coisa, tá? Então, gente, isso daqui que a gente acabou de calcular, o nome disso é margem de contribuição. Isso é poderosíssimo. Por quê? Por que é poderosíssimo? Porque quando você conhece qual é a margem, você calcula isso aqui, você pega essa mesma estruturinha, preço, menos imposto, menos taxa, menos comissão, menos embalagem, não sei o quê. Você faz isso com todos os produtos ou serviços que você vende. Você vai descobrir que alguns produtos têm uma margem muito maior que a outra. E aí você vai perceber o seguinte, peraí, o que vale mais a pena? Eu vender R$1.000 com uma margem de 50%, vender R$1.000 com uma margem de 50%, ou eu vender R$2.000 com uma margem de 20%. Vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo aqui. O que vale a pena? O que mais vale a pena? Vender R$1.000 com uma margem de 50%, ou vender R$2.000 com uma margem de 20%.
E aí, gente, o que vocês acham? O que mais vale a pena aqui? Vender R$1.000 com uma margem de 50% ou 2.000 com uma margem de 20%? O que vocês acham? Alternativa A, o primeiro. Alternativa A, primeira solução, você faturar R$1.000 com uma margem de 50% ou faturar o dobro com uma margem de 20%. O que vale mais a pena, faturar o dobro ou faturar a metade? Coloca aí no chat para eu ver a participação de vocês. Rogério colocou A, Fábio colocou A Negra colocou A. Quem mais? A Cíntia colocou A. Legal, Vanessa colocou 1.000 também. Olha que interessante. Todo mundo acertou. Por quê? Porque se você pega 50% de 1.000, é R$500. 20% de 2.000 é R$400. Ué, então se o que importa é eu vender com mais margem, por que as pessoas no mundo inteiro vivem correndo atrás de aumentar faturamento? É isso que eu quero entender aqui de vocês agora. Vocês acabaram de responder para mim. Você fala assim, ó, Rodrigo, o que vale mais a pena é vender 1.000 com 50% de margem do que vender 2.000 com 20% de margem. Ou seja, vocês acabaram de falar que faz mais sentido vender 50% menos. Então, por que as pessoas buscam tanto aumento de faturamento? Porque você entra no Instagram, tá todo mundo assim, tá aqui uma técnica para você aumentar faturamento. Por que as pessoas falam assim, então, qual que é o seu faturamento? Minha empresa está crescendo, faturamento agora já está tantos mil. Por que as pessoas se apegam tanto a faturamento se o que importa é o que está dentro dele? As pessoas se enganam, Vanessa. Na prática, as pessoas estão se enganando, achando que faturamento é dinheiro no bolso. E não é. O que importa é a margem daquele faturamento, é a margem de contribuição. Vocês entenderam? Por isso que esse indicador é tão importante. Porque se você sabe esse indicador dos seus produtos, dos seus serviços, da sua empresa toda, quanto que você faturou, quanto foram os seus impostos, você sabe tudo. Você sabe o quanto realmente você está ganhando. Você não está vivendo a fantasia, como a Negra Grafite colocou aqui. Você não está vivendo uma fantasia de um dinheiro oco, vazio, que não sobra. Rodrigo, então, peraí. Como que eu tenho uma precificação lucrativa, então, no final das contas? Como que eu tenho uma precificação lucrativa? Primeira coisa, você garante que você tenha um preço adequado ao mercado, você não está viajando, né? Tipo, tá todo mundo no mercado ali, mesmo produto, mesmo serviço, mesma qualidade, muito parecido, vendendo por 5. Você, sei lá, 15. Começa a vender por 15. Não vai vender, certo? Então você tem que ter um preço adequado com o mercado. Uma coisa que é importante, se você gera mais valor para o cliente, você pode cobrar mais, tá? Consultoria, por exemplo, um exemplo aqui, né? Que foi a pergunta da consultoria, do Pedro. Cara, você começa com consultoria. Quando você começa, você não tem tanta capacidade de gerar valor, você tem pouco repertório. Então, você cobra por uma hora de consultoria muito menos que você cobra depois de 20 anos de repertório, por exemplo. Hoje, o valor da minha hora de consultoria é 20 vezes maior do que quando eu comecei. Por quê? Porque uma hora minha hoje gera muito mais valor do que 20 vezes o que eu gerava no começo. Está muito associado à geração de valor. Tá? Então, a mesma coisa. Se você tem um produto de muito mais qualidade, que os seus clientes veem a qualidade dele, fique à vontade para cobrar mais por ele. Não fica cobrando menos se o seu produto tem uma qualidade maior que o mercado. Por quê? Porque às vezes, se você cobra menos, o mercado vai estranhar e vai desconfiar e vai achar que é ruim, ao invés de ele achar que é bom. Teve um cliente nosso aqui que a gente tem uma recomendação. Ele tinha uma omelete muito famosa, tinha fila e fila e fila e fila para comer omelete na região do ABCD aqui em São Paulo. E
Eu peguei e falei, cara, se aumente essa omelete aí pelo menos uns 50% o valor dela, o preço dela. Né? Na verdade, quanto? Não foi 50% não. Eu falei assim, cara, aumenta a sua omelete aí. Ele aumentou uns 30% o valor da omelete, o preço dela. Depois que ela aumentou 30% o preço, as vendas do omelete aumentaram 50%. Porque ela aumentou o preço. Porque a omelete era boa demais para ser verdade, aquele custo daquela omelete. Quando ela aumentou o preço, as pessoas começaram, ah não, eu vou comprar essa omelete. Começaram a comprar mais. Olha isso. Coisa doida. Então, gente, como você tem um produto ou um serviço lucrativo, você calcula a margem de contribuição desse produto e serviço e garante que ele seja suficiente para pagar as contas da sua empresa e gere o resultado que você queira. Inclusive, conteúdo da aula que vem. Então, para você ter uma precificação lucrativa, gente, primeira coisa, você calcule a margem de contribuição. Vê se você não está dando esse produto, esse serviço de graça para as pessoas. Tem cliente, às vezes, que chega aqui, a gente vai fazer a precificação dele e fala, meu Deus do céu, cara, você viu que você estava ganhando 5% só aqui? 5% de margem, cara, não dá não. É muito pouco. E às vezes a pessoa fabricando, fazendo um processo todo e tudo uma estrutura para pagar, ganhando 5% de margem ali. No final, vende, Rodrigo, vendi 200 mil, sobrou 10. Meu Deus, 200 mil para sobrar 10 mil. E depois desses 10 mil tinha que pagar aluguel, folha de pagamento, contador, a retirada do sócio, porque ele tinha que viver e tal. E no final ficava negativa a conta da empresa. Então, ó, exercício de casa para vocês. Pega a estruturinha aqui que eu passei para vocês, tá? Precificação, né, o preço, impostos. Vou até rever aqui rapidinho com vocês. A revisão final, ó. Pega essa estruturinha aqui, ó, lição de casa aí, ó. Pega essa estruturinha, preço, impostos, taxa de venda, coloca a taxinha do seu cartão aí. Comissão de venda, paga ou não paga? Tem embalagem? Quanto que é o custo de embalagem por venda? Ah, isso aqui é uma sacolinha que custa 50 centavos. Coloca 50 centavos se for uma sacolinha. Coloca. Ah, uma embalagem descartável, Rodrigo, é R$1,50. Coloca. Beleza? Você entrega, você tem frete, tem alguma coisa do tipo, você vai na casa da pessoa fazer, você tem gasto de ônibus, você tem gasto de transporte. Tem gente que trabalha, por exemplo, ah, Rodrigo, sou manicure, atendo na casa das pessoas. Quanto você gasta de transporte? Quanto você gasta de gasolina? Teve uma moça outro dia, estava conversando. Você faz o quê? Eu faço foto. Eu tiro foto nos lugares. Como que você vai nos lugares, né, para tirar... faço foto? Não, faço maquiagem, a moça. Fazia maquiagem. Aí eu falei assim, e como que você vai na maquiagem? Onde você mora? Eu falei assim, ah, eu moro no extremo Zona Leste lá, tipo, onde eu morava, inclusive. Aí, e para onde você vai? Ah, eu vou para São Caetano, eu vou para Morumbi, eu vou... Caraca, você roda. E como que você vai? Vou de Uber. Eu falei, caraca, de Uber? Quanto você paga de Uber por mês? Ela falou assim, ó, tanto. Eu falei, meu, você colocou na sua conta, se você está conseguindo pagar esse Uber, essa receita que você está tendo, essas maquiagens que você está fazendo? Porque meu amigo fica andando de Uber o mês inteiro para cima e para baixo, em 2, 3 lugares diferentes. Vai dinheiro de transporte aqui, hein? Você colocou isso na conta? Ela falou, ah, então eu preciso fazer minhas contas. Gente, é muito dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, vou conseguir faturar 8 mil fazendo maquiagem. 6 mil foi de Uber. Né? Então, gente, a gente tem que fazer essas contas, tá? Frete, custo de fabricação ou de compra ou de revenda, e no final você vai fazer o preço menos todos esses custos, essas despesinhas, e vai calcular essa margem que a gente chama de margem de contribuição. Isso é o que realmente sobrou. Isso é o que vai te ajudar a pagar outras contas da empresa, que não estão aqui ainda. Aluguel, luz, contador, etc. Isso aqui, o que está aqui então, Rodrigo? Só para finalizar. O que a gente chama de custos e despesas variáveis. É só o que considera aqui. Por que, Rodrigo? É só custo e despesa variável que entra aqui. Porque se você... geralmente, esses caras são meio que proporcionais ao preço. Então, se você tem 5% de imposto, né? Se você paga 5% de 100, você vai pagar 5% de 200, vai ser 10. Então, 5% de 100 é 5, 5% de 200 é 10. Então, ele vai aumentando proporcionalmente ao preço. Ele varia proporcionalmente.
por isso que são variáveis, porque variam proporcionalmente ao seu faturamento. Por isso que são custos e despesas variáveis. Taxa de recebimento, você paga mais, você fatura mais. Fretes também, embalagem também, comissões também, impostos também. Quanto mais você fatura, mais você tem que pagar. Eles são variáveis. Beleza? Então a margem de contribuição considera todos os carinhas que são variáveis e você pega esse que sobra e é o que você realmente aproveitou do valor daquilo que você vendeu. Beleza, gente? Deu para entender? Perguntas até agora? Cíntia, gostou da aula, Cíntia? Abriu a cabeça aí? Que bom! Boa! Que bom! Temos algumas perguntinhas, Rô, a gente pode passar por elas? Claro! Boa, boa, boa. Então, gente, eu vou ler aqui por ordem de quem colocou, mas, por favor, se sintam à vontade para escreverem, tá bom? Ou qualquer coisa, no fim das perguntas, levanta a mão e a gente coloca. Tinha uma pergunta do Pedro com relação ao sistema de precificação para consultoria. Então, se você puder descrever um pouquinho mais sobre como que pode ser feita a precificação para um serviço como consultoria, ele falou que ele sempre sofre em como precificar esse tipo de serviço. Esse eu até passei aqui, né? Eu passei um pouquinho, falei um pouquinho para o Pedro. Eu vou falar, vou dar um complemento. É muito importante, Pedro, na hora que você passar, sempre serviço, qualquer tipo de serviço, tá, gente? Não só consultoria, qualquer tipo de serviço. Concretize para o cliente, deixa palpável para o cliente o que ele vai ganhar com aquele serviço. Qualquer serviço. Vou te dar um exemplo. Consultoria. Se você fizer a consultoria comigo, eu vou te ajudar a aumentar a eficiência da sua empresa. Você vai ganhar 2, 3, 5% a mais de lucro por mês. Isso vai dar tanto por mês. Então, o meu valor é abaixo disso. Você vai investir, você vai colocar menos e eu vou te dar mais de retorno. Beleza? Beleza, faz sentido. Fecha com você. Dei um exemplo. Vou dar um outro exemplo. Um tempo atrás veio um rapaz, bateu uma pedrinha no para-brisa do meu carro e trincou o para-brisa do meu carro. Eu não sabia que dava para fazer a correçãozinha só com um injetável lá, os caras têm uns injetáveis agora, que entra lá no, né, e eu deixei aquela trinca, falei assim, putz, eu vou ter que trocar essa para-brisa, vou ver quando eu tenho tempo. Trincou o para-brisa de fora a fora. Aí veio o cara e falou assim, cara, quando tava trinquinha pequenininha, era R$100 para resolver isso daqui, agora eu vou ter que trocar seu para-brisa, R$1.500. E aí, qual que é a pegada, né? No final, né? Se, por exemplo, você faz um conserto desse no para-brisa do carro, você pega e fala assim, cara, você tem um trincado hoje no seu para-brisa, do tamanho de uma moeda, certo? Cara, vamos aproveitar e fazer agora, que é melhor você pagar R$150 agora nesse conserto do que você pagar R$1.500 no próximo mês, porque se tiver variação de temperatura, essa trincada vai tudo e não tem como aproveitar mais. Acabou. Aí a pessoa, pô, vale muito a pena, eu vou estar economizando mais de R$1.000. Ele vai lá e faz com você. Entendeu? Então sempre concretize. Serviço é sempre assim. Ah, por que você tem que fazer a troca de óleo e filtro assim? Por quê? Porque, cara, se deixar esse filtro de ar aqui, o ar-condicionado sujo, vocês vão ficar respirando poeira. Às vezes, se você tem alguém na sua casa com problema de rinite, não sei o quê, você vai pagar 3 vezes mais em remédio de rinite ou de bronquiolite, fora o que as pessoas vão sofrer no processo com isso. Então, cara, é melhor você comprar esse filtrinho aqui, pagar esse negocinho R$100, ficar livre desse negócio, ficar respirando ar puro dentro do seu carro, certo? Entendi. Serviço é sempre assim, entendeu? Você tem que ajudar a concretizar o valor do que você vende. Boa, Rô. Tem aqui uma que é uma pergunta da Vanessa, tá? Vou ler aqui para você. No custo de compra, no exemplo, R$50, já calculo o valor do produto que fabriquei, mais as horas trabalhadas e os custos variáveis, luz, água e aluguel. É mais ou menos isso? A partir daí, vou incluir os outros cálculos, como exemplo acima que você passou para gente? Não, ainda bem que você perguntou, Vanessa. Então, lembra que eu falei que a gente não gosta de ratear a despesa fixa? Por quê? Porque acrescentar hora trabalhada
custos como luz, água, aluguel, você não consegue fazer isso por uma unidade. Isso que a gente percebeu durante muito tempo. A Manu, não sei se ela já teve, né, dentro da Stone, dentro de empresa grande, tem muita discussão de custo unitário. Não sei se alguma vez a Manu sentou em alguma mesa, alguém estava discutindo custo unitário lá na Stone de alguma coisa. Gente, custo unitário, ninguém chega à conclusão de nada. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, porque não chega à conclusão. Como você sabe exatamente quantas horas você trabalhou para fazer um bolo de cenoura? Se você fez esse bolo de cenoura junto com o bolo de brigadeiro, junto com o bolo de não sei o quê, junto com o bolo de não sei o quê, junto com o bolo de não sei o quê, como você sabe exatamente o tempo que você gastou para o bolo de cenoura? Você não sabe. Você não sabe. E aí tem gente que fica o tempo inteiro se matando. Meu Deus, mas eu não estou conseguindo calcular. Mas é porque não dá. Esquece. Não calcula. Naquele valor só vai o que é variável. Os fixos não entram. Aí na aula que vem eu vou explicar como vocês fazem com isso. Tá? Mas na precificação você tem que garantir só que a margem seja boa, seja positiva. Você veja assim, ó, tá sobrando um bom dinheiro aqui. Porque se estiver sobrando muito pouquinho, não faz sentido. O que é muito pouquinho, Rodrigo? Por exemplo, para venda de produto, sobrar menos do que 30% é um problema. Se você trabalha com venda de produto. Beleza? Para prestação de serviço, sobrar menos do que 50% pode ser um problema. Então, você já tem duas referências aí. Tá bom? Então, foi o rateio, eu falei lá atrás. Mas foi bom que você perguntou, Vanessa, porque aí você perguntou de outro jeito, a gente deu uma fixada aqui, tá bom? Sempre perguntem, tá, gente? Porque às vezes eu falo de um jeito, e o jeito que eu falo, você não pegou. Às vezes um aluno vai lá e pergunta, eu respondo de outro jeito, aí todo mundo, agora entendi. Por isso que é importante as perguntas. Show de bola. Boa. Queridos, mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui, mas lembrando que, para além desse nosso momento presencial, a gente também tem as nossas mentorias com voluntários da Stone, especialistas que foram formados para ajudar vocês aqui. Então, claro, eles também consomem aqui os conteúdos do Rodrigo e se nutrem para que estejam aptos a ajudá-los no dia a dia, e aí ele vai poder entrar diretamente no seu problema, na sua situação, no seu dia a dia. Então, se tiver qualquer dúvida a mais, ou se quiser trocar sobre o seu negócio, por favor, corre lá no grupo, a Sophie vai deixar o link das mentorias, e já faz match com o seu mentor, que vai ajudar bastante. Rô, o que você acha de mentoria? Ajuda? Demais, né? Porque eu estava até falando com a Sô aqui, tem muita gente que tem essa vocação de mestre, que a pessoa ela é boa em ensinar, e às vezes ela está dentro da empresa, ela não exercita isso, ela está numa atividade que ela não exercita. E abrir essa possibilidade é incrível. Quando eu trabalhava, por exemplo, dentro da Vivo, e quando eu vi uma oportunidade de ensinar, eu pegava, porque eu sempre gostei de ensinar. Então, mesmo eu estando liderando times, etc., assim, vamos fazer uma mudança cultural, agora a Vivo uma telco digital. Precisamos de pessoas para palestrar para 100 pessoas, 200 pessoas. Eu quero. Eu já levantava a mão, eu quero. E já ia lá, porque eu ia exercitar uma coisa que eu gostava de fazer. E aí a pessoa é muito boa na parte técnica, você consegue acessar pessoas que, se você fosse pagar por isso, seria caríssimo. Pessoas com, inclusive, às vezes, eu preciso abrir, né, gente? Às vezes com muito mais vontade de ajudar do que um profissional que você contrata no mercado. Entendeu? É verdade. Então, eu sou totalmente a favor de mentoria. Acho que funciona bem. E funciona nas 4 mãos, né? Quando o mentorado ele se dedica e quando o mentor está lá junto também. Então, são as duas coisas. Isso aí, isso aí. Então, mais uma vez, Rô, muito obrigada por mais uma aula. Empreendedores, essas pessoas que estão aí na luta todos os dias para crescer, para se desenvolver. Muito obrigada pela participação. Parabéns por participarem de mais uma etapa. E corre lá, garante o teu mentor, que a gente tem mais de 400 mentores que estão sendo formados. Maravilha! Aqui. Vocês estão ansiosos por isso. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns, time!